Para ser totalmente sincera, eu realmente não sei o que fazer agora. Decidi escrever isso aqui. Minhas mãos ainda estão tremendo enquanto digito. Não faço ideia do que me aconteceu hoje. Para contextualizar, meu nome é Jack e trabalho em uma loja de bebidas. Na verdade, não é um trabalho tão ruim assim, na maior parte do tempo. É um pequeno negócio independente, então recebo um bom salário no dia do pagamento. É um daqueles estabelecimentos que funcionam no estilo drive-thru. Ou o cliente vem até o balcão com a bebida e eu a passo no leitor, ou ele entra de carro pelo drive-thru e eu o sirvo com o que precisar. Enfim, está acontecendo um evento na cidade agora. É um evento anual e a loja está um caos. Não consigo dar conta de tudo. Então meu chefe disse que está planejando contratar alguém para trabalhar comigo às quintas, sextas e sábados. Daí os eventos horríveis de hoje. Hoje mais cedo, às 16 horas, registrei meu ponto para um turno de 3 horas. Tudo parecia normal, mas por ser sexta-feira, eu já esperava um grande volume de trabalho. Enquanto registrava o ponto no computador do escritório, senti meu celular vibrar no bolso. Peguei-o e vi que era o chefe Sam me ligando. Cliquei em atender e levei o telefone ao ouvido. Boa tarde, cumprimentei cordialmente. E aí, cara, é o Sam. Você vai registrar o ponto agora? Sim, acabei de ir trabalhar. Calma, escuta, você vai me adorar por isso. Vamos testar um novo funcionário hoje à noite. Ele deve chegar a qualquer momento. O nome dele é Damien. Tudo certo para ensiná-lo o básico? Graças a Deus, Sam. Eu estava literalmente me preparando mentalmente para ser inundada de clientes. Sim, vou mostrar a ele como tudo se faz, sem problemas. Olha, estou a caminho daquela reunião que te falei e estou quase entrando num ponto crítico. Então vou te liberar. Me liga depois que você sair do trabalho e me conta como foi. Lembre-se que fico entrando e saindo de reuniões até um pouco depois das 7, tá bom? Sem problemas, Sam. Obrigado novamente, até logo. E foi isso. Puxa, como eu queria poder voltar atrás, dar meia volta e nunca ter entrado naquela loja naquela noite. Mas entrei. Saí do escritório e entrei na parte principal da loja, onde vi um homem baixo e um pouco gordinho parado atrás do balcão, olhando para mim. Ali está ele, Damien, exclamei, aproximando-me e apertando sua mão. Isso mesmo, qual é o seu nome? Respondeu ele, animado. Sou Jack. Prazer em conhecê-lo, amigo. Deixe-me mostrar-lhe o lugar. A primeira coisa que notei em Damien foi o seu sorriso. Todos os dentes da sua boca pareciam visíveis, e o seu sorriso literalmente nunca vacilava. Na verdade, não me lembro de o ter visto alguma vez com uma expressão séria. Enquanto lhe mostrava o local, tentei conhecê-lo um pouco melhor. De onde você é, Damien? Perguntei. Não sou daqui, foi tudo o que ele respondeu. Sim, legal. Como você ficou sabendo dessa vaga? Eu só vi a oportunidade, disse ele, com um sorriso trêmulo. Apenas concordei com a cabeça. Não conseguia obter respostas diretas às minhas perguntas. Em vez disso, ele respondia sempre de uma maneira que fornecia o mínimo de informação possível. Terminei de mostrar a ele onde tudo estava e voltamos ao balcão. Para ser sincera, o turno começou meio devagar, mas eu e o Damien acabamos criando um bom sistema. Revezávamos os clientes para dividir o trabalho entre nós dois. E quando um de nós não estava atendendo um cliente, o outro repunha as prateleiras. Não demorou muito para que esse sistema fosse implementado. Percebi o quão perdido ele era em relação à interação com os clientes. Sinceramente, presumi que talvez ele não tivesse experiência em atendimento ao cliente ou algo assim. Mas o cara tinha pelo menos 40 e poucos anos. Eu não conseguia entender como alguém podia chegar a essa idade e ser tão ruim em relações com clientes quanto ele. Por exemplo, um cara entrou na loja e o Damien nem sequer iniciou a interação. Ele ficou lá parado, sorrindo para ele, esperando que o cliente dissesse o que queria sem qualquer provocação. Isso me pareceu muito estranho. Passou-se cerca de meia hora e então o serviço começou a melhorar de verdade. As pessoas estavam voltando do trabalho por volta desse horário. Então eu passei pelo que costumava passar nos fins de semana. Uma enxurrada de clientes. Continuamos atendendo os clientes e, embora suas habilidades sociais não fossem das melhores, o sistema estava funcionando. Percebi que estava tendo que trabalhar muito menos do que de costume. Então aconteceu algo estranho. Eu estava me despedindo de um cliente habitual e uma senhora mais velha que Damien acabara de atender parou ao lado do drive-thru. Vi o braço dela para fora da janela, seguido pela cabeça. Ela olhou diretamente para mim e me chamou com um gesto. Um pouco sem jeito, fui até ela, esperando levar uma bronca por um motivo ou outro. Oi, amigo, disse ela com voz rouca. Olha, sem querer ser chata nem nada, mas talvez você devesse avaliar o desempenho do seu colega ali. Ela apontou vagamente na direção em que ele estava parado. Ele estava de costas para nós.
sem fazer absolutamente nada, mas mesmo pela nuca e pelo jeito que suas bochechas estavam, eu percebi que ele estava sorrindo. Mas ele não me disse uma palavra sequer, ficou me encarando por um tempão, depois, em silêncio, foi buscar minhas coisas depois que eu disse, sem rodeios, o que queria, e não parou de sorrir nem por um segundo. Sim, este é o primeiro turno dele. Acho que ele está só nervoso. Mas não consegui terminar o que estava dizendo. Enquanto ambos olhávamos em sua direção, e enquanto eu falava, um dente caiu de sua boca. Um único dente. Caiu na frente dele e ricocheteou na caixa que estava a seus pés, parando bem ao seu lado. Eu e a mulher ficamos estupefatos. Ficamos observando por mais alguns segundos. Amor, eu não sei o que diabos está acontecendo aqui. Mas tenha cuidado. Eu preciso ir, mas falando sério, tenha cuidado. Ela saiu cantando o pneu do drive-thru, me deixando chocado e sozinho. Provavelmente fiquei observando-o por pelo menos mais 2 ou 3 minutos, o que não parece muito tempo, mas acredite, é bastante. Em um drive-thru silencioso, vendo um homem sorridente encarando sem rumo o fundo de uma geladeira, era simplesmente bizarro. Finalmente, tomei coragem para continuar meu trabalho. Depois daquele cliente, tivemos um longo período de calmaria. Fui até os refrigeradores do outro lado da loja e comecei a abastecê-los. Depois de um tempo, ouvi-o se movendo para o outro lado da loja. Olhei e vi que ele havia se posicionado atrás do balcão. Puta merda, pensei. Agora ele está olhando diretamente na minha direção. Continuei a arrumar a geladeira, e Damien não parou de me encarar nem por um segundo. Ele não desviou o olhar. Pelo canto do olho, eu conseguia ver que sua silhueta continuava voltada para mim, sorrindo e observando. Por uma fração de segundo, reuni coragem para olhar na direção dele, e vi que lhe faltava um dente da frente. Meu estômago revirou de verdade. Foi a pior sensação. Assim que voltei ao trabalho, ouvi o ronco suave de um motor quando um carro parou no drive-thru. Não ouvi absolutamente nenhum movimento atrás de mim na direção de Damien, o que significava que era minha responsabilidade receber e atender o cliente. Com a voz trêmula, caminhei até a janela do lado do motorista e cumprimentei o cliente como de costume. Enquanto ele me explicava o que queria, ouvi um tilintar e um som de batidas vindo de trás de mim. Imediatamente soube o que era. Mas mesmo assim, precisei me virar para verificar. Como era de se esperar, ele continuou sorrindo. Mas agora havia 2 espaços vazios em sua boca. Ele havia perdido o outro dente. Ei! Gritou o cara no carro. Cara, eu estava falando com você. Desculpa aí, cara, respondi, ainda olhando para Damien. Ele apenas me encarou e sorriu. Não piscou, nem parecia estar respirando. O cliente repetiu o que queria, e então me dei conta de que, para poder escanear o produto, eu teria que ir até o balcão e ficar bem ao lado daquele sujeito esquisito. Senti um frio na barriga, mas eu tinha que fazer o que tinha que fazer. Peguei as bebidas dele na geladeira e fui para a parte de trás do balcão. Claro, o scanner resolveu dar problema bem na hora que eu estava usando, então tive que enrolar por ainda mais tempo do que o planejado. Ele estava bem ao meu lado, mas eu não olhei para ele nenhuma vez. Estava com muito medo. Dei uma volta, entreguei as coisas ao cliente e ele saiu correndo sem nem sequer agradecer. Finalmente, o relógio na parede marcou 18h55 e era hora de fechar. Quando me virei para pegar as chaves no balcão, gritei. Ele estava bem atrás de mim. Pelo amor de Deus, Damien! Gritei. Estava com medo. Na verdade, nem sei por que gritei isso. Ele não mudou. Continuou sorrindo. Só preciso trancar a porta e sair daqui, pensei. Contornei-o com uma coragem recém-adquirida. Peguei as chaves e fui até as portas de enrolar. Dei uma volta, trancando tudo, sem nem me preocupar em verificar o paradeiro do meu colega. Ao me abaixar para travar a última porta de enrolar, percebi que estava com arrepios. Nem sabia por quê. Então, meu sangue gelou ao olhar para o reflexo da geladeira à minha frente. Aquele filho da puta estava bem atrás de mim. Meu instinto de luta ou fuga entrou em ação. Me virei, dei um soco no fígado dele e corri o mais rápido que pude até a porta mais próxima que podia ser trancada. O banheiro. Ao virar a esquina para os fundos, ouvi passos pesados atrás de mim. Pesados demais para serem proporcionais à estatura de Damien. Rápidos demais para serem humanos. Abri a porta do banheiro masculino com um estrondo e a fechei atrás de mim, trancando-a por instinto. Mal a tranquei.
Um bang ensurdecedor soou. Ele estava bem ali fora. Palavras não conseguem descrever o medo que senti. Normalmente não me assusto com facilidade, e acho que meu relato desses eventos não faz jus ao horror que se deve ter sentido nessas circunstâncias. Houve um segundo de silêncio, e então uma série de pancadas intensas ecoou na porta. Era como se 10 homens estivessem batendo na porta ao mesmo tempo. O som era ensurdecedor. Aos poucos, o ritmo aumentou. Logo, as pancadas ocorriam em uma velocidade aparentemente impossível. Não havia a menor chance de que o que quer que estivesse lá fora fosse humano. Nenhum ser humano no mundo seria capaz de bater na porta com tanta força e velocidade. Então, finalmente, parou. Silêncio. Vi a maçaneta da porta tremer lentamente. Lembro-me de ter pensado: será que ele está tentando abrir a porta? O tremor cessou, e com ele, a agitação da noite. Provavelmente liguei para o Sam umas 7 ou 8 vezes, mas ele não atendeu nenhuma. Fiquei naquele banheiro por horas. Estava com muito medo para fazer qualquer coisa. Pensando bem, não sei por que não liguei para a polícia. A adrenalina estava tão alta que a única opção que me veio à cabeça foi ligar para o Sam. Finalmente, depois de uma eternidade, meu telefone vibrou. Era o Sam. Atendi imediatamente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, sua voz ressoou alta no meu ouvido. Jack, eu sei que você provavelmente está frustrado, mas essa não é a maneira de reagir a uma situação que está fora do meu controle. Eu estive entrando e saindo de reuniões a noite toda. Você sabia disso? Meu Deus, você estava tão ocupado que não conseguiu atender o drive-thru sozinho? Sam, você não tem ideia do que aconteceu. Ele estava completamente louco. Acho que preciso chamar a polícia. Justo quando eu ia começar a contar o que tinha acontecido naquela noite, as palavras dele ficaram martelando na minha cabeça. Espera aí, Sam. Do que você está falando? Como assim eu não consegui lidar com o drive-thru sozinho? Jack, eu já me desculpei pelo estagiário não ter comparecido. Ele disse que estava doente e não poderia vir. Mesmo assim, não há motivo para me dar uma bronca por isso. Senti um frio na barriga. O novato nunca apareceu? O quê? Não, ele não apareceu. Estava doente. Ele disse que viria no próximo fim de semana para o teste com você. Sinto muito que você tenha que passar mais um fim de semana sozinho, amigo. Suas palavras soaram como um soco no ar. Desliguei o telefone na cara dele. Abri a porta de repente e olhei para a maçaneta. Havia marcas de mordida, com um padrão bem específico. As marcas na madeira indicavam que faltava um dente superior e um inferior. Procurei por toda a loja. Não havia sinal de luta. Seja lá o que for, simplesmente desapareceu. Não sei para onde foi. Toda vez que penso no que aconteceu esta noite, a ficha cai de novo. O estagiário de verdade nunca apareceu. Não faço ideia de com quem ou com o que trabalhei esta noite.